seguro de pessoas. Dois toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta terça-feira e daqui uma hora, né? Tem bola rolando lá no Beira-Rio, Internacional e Rosário Central, e o Inter definindo o seu futuro. Segue ou não na Sul-Americana? Bom, o Grêmio é quinta-feira, jogo de 6 pontos contra o Corinthians, né? E o Grêmio que ontem anunciou seu novo reforço na Marquês, White Bright. E também hoje, Aravena foi apresentado oficialmente ao torcedor gremista. O Grêmio que se prepara esse jogo fundamental aí, né? O Grêmio que venceu o Vitória no último domingo e agora a necessidade, inclusive, da possibilidade de, com a vitória, dependendo dos resultados, Cuiabá, enfim, até sair de zona de rebaixamento. Nossos Dois Toques, você nos assiste para todo o Brasil pelo sinal da Masper TV, canal 575, pela antena parabólica, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Master TV. Em algumas regiões aí do estado, na faixa dos 500. Pelas plataformas digitais, você nos assiste em qualquer lugar do mundo, onde você estiver, né, pelas redes sociais das emissoras. Porque, além da Master TV, estamos aqui no PoStream, os estúdios aqui no Shop Total, também na Rede Sul de Televisão, na Desso TV, na Três Passos, ou seja, você tem diversas alternativas aí para nos acompanhar, né? O nosso Dois Toques sempre de segunda a sexta-feira. Nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Estará completando esse ano 111 anos. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial pilar do São José, com uma situação extremamente complicada aí, né? Na realidade, sendo rebaixado para a Série D, já que ocupa a lanterna hoje na Série C do Campeonato Brasileiro. E também exemplo do Caxias, que está aí na vice-lanterna na Série C do Campeonato Brasileiro. O Ipiranga, o gaúcho que tem, salvo aí porque está na 8ª colocação, se mantendo nessa posição, estará entre os 8 e aí nos jogos de mata-mata para decidir uma possibilidade de acesso aí à Série B do Campeonato Brasileiro. Torcida, né, para que, embora faltando poucas rodadas aí, enquanto matematicamente essa possibilidade existe, para que o São José e o Caxias consigam fugir desta zona de rebaixamento aí, ficarem na Série C e aí não caírem para a Série D. Nossos Dois Toques de hoje, para projetarmos esse jogo do Internacional, essa decisão do Internacional, né, é a possibilidade, a única possibilidade que o Internacional tem de conquistar título esse ano, né? Porque já ficou fora nem da final do Campeonato Gaúcho, fora recentemente com o Juventude sendo eliminado aí na Copa do Brasil, e pensar em título brasileiro, embora este era o propósito do Internacional, né? A prioridade era o título do Campeonato Brasileiro, mas em função de todas essas situações aí, né, essa tragédia climática também, que acabou prejudicando, embora, né, o Roger chegou dizendo assim, olha, tem campeonato ainda, tem jogos ainda. Bom, mas vai depender também do rendimento internacional, que tem sido muito fraco nesses últimos jogos aí. Comigo, lá na ponta, ó, conselheiro gremista Marco Antônio Fumagalli, o polêmico e reverente Ângelo Garbaschi e o conselheiro colorado Flávio Ordoc. Até porque vamos sair daqui, né? O Fumagalli não, o Fumagalli vai direto para o barranco, vai assistir o jogo lá, né? Eu e o Garbaschi, que até questão profissional, e o Flávio Ordoc, né, como colorado, evidentemente, né, está aí também, saído, vamos chegar lá com bola rolando, né? Mas vamos lá para o Beira-Rio. O que dá para projetar, Flávio, esse jogo aí decisivo, Internacional, com um novo técnico, nova comissão técnica, e o Roger estreou naquele jogo de sábado contra o Botafogo, e deixou bem claro uma estreia marca, mas hoje já prometeu que terá, né, Fumagalli, Garbaschi e Flávio, ou seja, mudanças táticas aí, volta de alguns jogadores, esperando evidentemente que o Inter, com a pressão de torcida, Beira-Rio com quase 40 mil pessoas que já estão lá, ou seja, a necessidade e a obrigação, eu vou dizer assim, Flávio, até de reverter essa situação e passar pelo Rosário Central. Boa noite, Cadu, boa noite aos nossos telespectadores. Ângelo, Fumagalli, é sempre uma alegria dividir a bancada, Cadu,
duas pessoas tão qualificadas como vocês, nosso debate sempre é em alto nível. Cadu, vamos por partes, né? Primeiro, eu acredito no que o Roger, o treinador, fala, quando ele diz que o campeonato ainda não está definido, muito embora o que a gente tem é uma diferença muito grande e o Flamengo aí tendo disparado, né? O Flamengo, o Botafogo, os clubes que se organizaram financeiramente, Palmeiras também, são os clubes que dispararam na liderança do campeonato, mas tem chão para correr ainda, né? Até porque todo mundo está disputando aí mais de uma competição e isso, de certa forma, pode fazer com que em algum momento a atenção acabe se desvirtuando, né? Então, me parece que o Campeonato Brasileiro ainda com condições de chegar lá na ponta, se não campeão entre os primeiros, o Inter montou um elenco para isso. Copa Sul-Americana, de fato, hoje à noite, ansiosos para poder chegar no Beira-Rio o quanto antes e ver as mudanças que o Roger está propondo, ver o que ele está pensando de diferente. Ele reconheceu que o elenco é bom, mas que faria alguns ajustes, eu estou nessa expectativa, considerando também que ele precisa ter todo o elenco com ele, né? E nesse momento ele não tem ainda, está à disposição. Eu estava ouvindo há pouco. Nem foram relacionados, seis desfalques importantes. Desfalques importantes, como o Fernando, que é um jogador que eu acho, ao contrário do que se falou quando ele veio, né? Ele não veio para dar chutão, ele veio porque ele é um jogador de liderança, ele é um jogador de hierarquia. Só para os que estão fora, né? Exatamente o Fernando por lesão muscular, o Arangues com edema ósseo, que até a possibilidade do Arangues até deixaram, né, voltar para ele para o Chile. Acho que não sai. Embora a direção não tenha dito que não. O Luca, com desconforto muscular, Thiago Maia, e iniciando trabalhos de corrida essa semana também, com uma lesão muscular, o Vitão iniciando os trabalhos de corridas também, né, em função do desconforto muscular, e o Wanderson iniciando retreinamento, né? Ou seja, então são desfalques importantes. Então é isso aí, são desfalques importantes que a gente tem que ver de que maneira, primeiro, o Roger pensa o time com eles, que são, na maioria, titulares, e de que maneira ele vai adaptar a equipe para hoje, sem ter à disposição todas essas peças que são importantes. E aí me parece a volta do Valência, né? Quem mais faz falta nesse ponto, nesse momento, talvez seja o Fernando ali, pela experiência, pela hierarquia que ele pode nos oferecer, né? É importante a gente entender que o fato da enchente, aí, de toda essa tragédia que nos abateu, ela efetivamente está cobrando um preço. Está cobrando um preço dos dois clubes, dos dois times aqui de Porto Alegre. Aumenta a distância, aumentam as viagens, diminui o tempo de treinamento. E é natural que, diante dessa perspectiva, até mesmo as projeções tenham mudado, né? É uma pena, porque o Inter, em especial, tinha um time muito bem montado, tinha um treinador que na época me agradava muito com o estilo de jogo que propunha. Agradava a todos os colorados, né, Flávio? Era querido por todos os colorados. Conseguiu impor, né, até um pouco antes ali da enchente, vinha impondo o modelo de jogo, mas não dá pra gente também se apegar ao passado, né? O futebol a gente depende de resultado e a torcida é para que o Roger consiga mostrar resultado, até porque ele chegou faceiro, ele chegou empolgado, e as informações que nos chegam é que ele está feliz porque está no clube de coração, no clube que ele torceu a vida inteira. É profissional. A gente já discutiu bastante essa situação aí, os gremistas são muito revoltados, enfim, alguns não, mas são profissionais, não perder uma oportunidade como essa, como já tivemos também situações ao contrário, de Grêmio, do Inter para o Grêmio, né? Então, eu acho que isso aí fica mais na emoção, no coração do torcedor. Na mística. Eu acho que isso aí fica mais, né, nessa linha aí, né? O torcedor é passional e está sempre vendo o seu lado, e eu respeito o torcedor, mas eles são profissionais, né? O Roger ontem, aliás, o Argel, ontem numa entrevista à Rádio Gaúcha, falou: olha, não tem problema nenhum, eu tenho vínculo com o Inter, né? Total vínculo com. Se um dia o Grêmio me convidasse para ser técnico do Grêmio, por que eu não treinaria? É isso que o torcedor tem que separar, a questão profissional de cada um. Bom, até falando nessa questão, né, muita gente, não, eu tinha que esquecer, evidentemente, claro, né, essa situação climática, mas que trouxe prejuízo, não tenha dúvida que trouxe, né?
essa logística toda de viagem, concentração. O Inter conseguiu voltar aí o seu estádio, e agora o presidente, no jogo de sábado com o Botafogo, disse, olha, o gramado está condenado, né? Que a grama tinha que crescer, aí teria que ser trocado, então há uma questão técnica. Não tem grama à venda. Não tem a Bermuda Green, né? Essa grama não tem, somente em outubro. Então até se falou que teria sido uma desculpa, porque o Grêmio teria pedido o Beira-Rio emprestado, o presidente colocou a possibilidade, inclusive talvez o Inter não possa vir a jogar, talvez tenha que jogar fora, se não tiver essa preocupação, né, essa questão técnica aí, inclusive até porque o Inter poderia estar treinando no Beira-Rio, nem no Beira-Rio está treinando. Não está treinando. Não foi exatamente por isso, pela essa questão da grama. O CT vai voltar aí provavelmente em 1 ou 2 semanas, a parte da infraestrutura, né, que foi refeita, reconstruída, a toque de caixa, super rápido, mas sem campo, por enquanto. Então a parte física, a parte médica, se estrutura ali no CT, onde é o local de sempre, mas os treinamentos com bola rolando vão continuar em Alvorada por bastante tempo ainda. Marco Antônio Fomagalli, jogadores chegando aí, que foi o caso do Ares, do Aravena, que inclusive hoje foi a apresentação oficial, e agora, ontem, né, o White Price da Marquesa, esse centroavante rodado, jogador atuou pelo Barcelona, inclusive, né? Jogou pelo Barcelona. E lá no Barcelona, ele substituiu quem? Nada mais nada menos que quem? Ele substituiu quem? Luizito Soares, né? Só que ele não teve um desempenho, né? Até o Xavi, que foi o técnico da época, olha, até liberou ele, depois ele estava no Espanhol, de Barcelona, que caiu para a 2ª divisão, mas um jogador rodado, um jogador experiente, né? Aí muita gente diz, mas um jogador de idade, a gente está vendo jogadores do Internacional aí também, né? O caso do Borré, o caso do Alário, com problemas, né? Mas é o que temos, é a realidade, né? Eu não sei, eu estava gostando da contratação de jovens, mas tem que ter uma mistura. O jogador tem que se adaptar à cidade. Eu acho que idioma não é problema, porque ele domina o espanhol e até fala um pouco de português. Mas é um sujeito milionário, né? Bilionário. Bilionário. Na revista Forbes é considerado um dos mais. Será que os interesses dele. Para nós, bilionários. Será que os interesses dele estariam aqui em Porto Alegre? Né? Enfim, a gente não. Mas eu acho que vai muito profissionalismo. A gente não pode achar nada sem ver a estreia, porque alguns jogadores vêm com grandes promessas e depois não dão certo. E outros ao contrário. E outros mudam de cidade e crescem. A gente não sabe. É uma caixinha de surpresa isso aí, né? Agora, o importante é que estão havendo contratações. Então, o importante é isso. Então, o Grêmio está se mexendo. Agora, isso sinaliza que teremos um segundo turno do Campeonato Brasileiro mais competitivo para nós. Porque primeiro turno a gente quer esquecer, né? O Grêmio tem 22 jogos, precisa de 10 vitórias, né, para chegar a esse número de 45 pontos. Mas essa vinda dos jogadores é verdade. Esses jogadores já milionários, o caso foi do Luizito Soares, eles vão para um condomínio, todos vão para um condomínio em Eldorado, que é uma coisa fantástica, aquilo quem conhece, né, é um paraíso aquilo lá. Só que as mulheres, né, ficam lá fechadas, enfim, e foi o caso da esposa do Luizito. Né? Vamos ver se essa esposa. Ele é casado com uma jornalista francesa, também tem uma empresa, né, de grife, de roupas, né? Então, vamos ver se não tem esse problema também, né? Grife não falta, vamos ver se joga. Bom, depois a gente vai ver alguns lances dele também, né? Vai ver a apresentação do Aravena também, que aconteceu hoje pela manhã. Ângelo Garbaschi, esse jogo que acontece daqui um pouquinho, né? O Internacional, a necessidade, a obrigação, né, de reverter a situação, é evidente que terá o apoio dessa torcida e o Roger terá mudanças táticas. Ele já deu até uma declaração, só que isso aí não acontece da noite para o dia. Ele mesmo tinha dito no dia, né, que ele foi apresentado, disse, olha, os jogadores têm que voltar a ter confiança. A confiança acontece no treinamento, e depois na coletiva após o jogo ele disse, olha, não foi crítica nenhuma ao Cudê, foi uma referência, olha, o Internacional jogava, né, quando chegava no ataque, chegava, se posicionava na frente da defesa adversária, né, voltava com a bola, tocava, vinha, voltava e ficava naquela situação. O que ele quer mudar?
né? Ele quer tabelas, composição foi o termo que ele disse, né? Que na realidade é tabela, né? Essas jogadas para que o Inter possa realmente penetrar na área adversária. Hoje o Rosário Central, né, vem com uma vantagem de 1-0, ou seja, vai especular, e vem de uma vitória, né? Venceu na última rodada do seu campeonato argentino, ou seja, vai vir especulando, sabendo que o Internacional vai tomar a iniciativa, a força da torcida, o grito da torcida, vai tentar explorar o contra-ataque. E essa é a preocupação, né? Daqui um pouco, como o Roger tinha dito no jogo, mudar a mecânica de jogo para que não fique aquela história. Chega na frente, volta e fica rodando bola. Bom, eu acho que o Internacional tem essa possibilidade aí, dependendo muito também, né, da vontade que foi demonstrado no jogo contra o Botafogo, embora alguns jogadores não entregando tudo aquilo que se esperava deles, o caso de Borré, o caso de Alário, né? Mas o que dá para dizer desse jogo daqui um pouquinho, Roger Garbassi? Olha, antes eu quero divagar um pouco. Não vou falar de Kudê, porque o Kudê já passou. Não, já foi. Não vou falar. Talvez, eu não sei se Flávio, eu não sei. Ele é torcedor. Não sei se ele não está lá no Beira-Rio, né? Porque a origem dele, ele é o torcedor, ele até nem queria enfrentar o Rosário Central, né? Quando ele ainda é técnico do Índice, olha, porque é o time dele, o time do coração, o time que ele criou, o time que ele jogou, o time que ele treinou. Enfim, não sei se ele não está no Beira-Rio de mantinha lá, aí certamente torcendo pelo Rosário Central. Eu vou desenvolver um pensamento. Em primeiro lugar, Kudê já era. Sim, passado. Já foi, não tem mais. No presente tem presidente. Vamos ver, Kudê responsável. Presidente, acima do Kudê, um dos maiores, se não o maior responsável, por ter mantido o Kudê. Segunda etapa. Já deveria ter tomado providências à hora. E quem está falando aqui é quem... Tomado, Garbassi, já tomado. Quem está falando aqui é quem já vinha falando há meses, dizendo que deveria ser tomado uma atitude. Ponto. Segunda etapa. Terceira etapa. Grande responsabilidade para os jogadores. Porque jogadores com grife, contratado por milhões, caminhão de dinheiro, e muitos deles ainda não deram a resposta esperada. E eu tenho uma linha de raciocínio, viu? Vamos dizer que o treinador não presta, como não prestou, mas quem sabe os jogadores, quando entram em campo, resolvem. Vão lá, tem pegada, mostram individualidade e, às vezes, conseguem os jogadores decidir. Então, no meu ponto de vista, os terceiros responsáveis são esses jogadores que não estão dando... Vou concordar contigo. Excepcionalmente, vou concordar contigo. Obrigado. A direção tem culpa, sim. A comissão técnica tem culpa, mas foi o que eu disse, os jogadores também têm culpa, sim. Porque o que diz o Abel Ferreira? O que diz o Abel Ferreira? O que diz o Ernesto, sempre que eu não sei se é corporativismo do treinador. Quem decide os jogos são os treinadores, são os jogadores. Isso. São eles que estão lá. Isso. Dentro do campo, eles, com o futebol, vamos dizer que a tática do treinador seja uma porcaria. Mas eles em campos pegam-se, certo? Então, dizem assim, vamos dar luta, vamos jogar, vamos ir para frente, vamos nos empenhar e tal. Então, os terceiros responsáveis são os medalhões aí que estão ganhando montanhas de dinheiro. Agora, do futebol, isso é o do mercado. O mercado paga, né, garoto? Confesso que eu tenho dúvidas quanto à tua fala, Ângelo, muito pelo contrário. Mas aí talvez tenha a ver essa relação... na minha impressão e pelo pouco que eu conheço, tem a ver com a relação de dentro do vestiário. Sem dúvida. Tem a ver. Sem dúvida. E aí, eu vou contar um exemplo. Uma vez eu estou indo acompanhando a delegação, não vou falar em que ano, anos passados, aí, não vou falar porque talvez se identifique o jogador, e foi um jogador do meu lado. O jogador, viajamos de Porto Alegre ao Nordeste, conversando, e ele disse assim, eu ouvi que querem trocar de treinador aqui no Inter, mas não me tragam o fulano, ele citou um treinador famoso lá da época, porque a gente foi campeão com ele em outros clubes, ele disse, a gente ganhou com ele, foi campeão da Copa do Brasil, ganhamos o Brasileirão, mas ele nos dava a tática, a gente entrava em campo e fazia tudo diferente. Então, tá fechando. Porque esse velho é um borracho, porque esse velho bebe, porque não sei quem, nós não queremos ele. O Flávio, e o recado foi claro, porque eu fazia parte da diretoria da época. Tá fechando o que eu tô falando. Tá fechando, mas aí o que eu penso? Essa pessoa, esse treinador,
já era uma pessoa mais velha, já não era uma pessoa talvez com tanta imposição, e talvez esse acerto, esse acordo, tenha decorrido até mesmo de uma reunião entre os jogadores, chegar lá e dizer, tá... Se reuniram separados. Não incomoda, aqui nós não vamos te atrapalhar, tu também não nos atrapalha. E isso me chamou muito a atenção, porque isso lá por 2017, 2018, era um treinador que, já consagrado, hoje ele não está mais trabalhando, não tenho mais visto ele no mercado, mas o recado foi claro. Agora deixa eu deixar Mas até em cima disso, o jogador disse, era um disso, bêbado. Até as informações que tinha era isso, houve muito desgaste do Kudê, exatamente com o jogador, porque ele treinava uma equipe durante a semana, quando chegava na hora do jogo, no vestiário, ele mudava tudo. Ele mudava tudo. E essa questão de grupo é fundamental, que eu quero fazer. Ele é fundamental, um grupo está unido, né? É claro que futebol não é só entusiasmo, vontade, vamos lá. Não, tu tem que ter tática, tu tem que ter esquema de jogo, tu não ganha só dessa maneira. Eu cito o exemplo do Flamengo. O Flamengo teve super time, depois conquistou o título, todo conquistou, enfim, né? Ou seja, os treinadores passavam. Quando o Dorival assumiu, e se tinha essa bronca, né, de como jogar, ele chamou os jogadores, como é que vocês querem jogar? Claro. Como é que vocês querem jogar? E aí o Flamengo começou a empilhar títulos em cima de títulos. Deixa eu dizer uma coisa para terminar, ou seguir com o meu pensamento. Né? O negócio é o seguinte. Primeiro, para o jogo de hoje, eu sei que tem muita gente nos ouvindo, porque é pré-jogo, eu quero dizer o seguinte. Em primeiro lugar, a torcida. A torcida não pode afobar. Verdade. Tem que deixar o time jogar firmeza. Agora, quando que a torcida começa a se irritar? A torcida inicia a irritação quando é assim, bola para o mercado, Robert Renan para René, não tem, Renan para Robert Renan. O Garbasco, tu não ouviu o que eu falei? O que o Roger falou após a coletiva? Não é objetivo, é esquema mecânica de jogo. Aquilo... Então, com o Roger não vai ter mais isso. Não vai ter mais isso. Não vai. E a gente vê como a Juventude joga. Então, esse é um detalhe. E eu quero dizer o seguinte também. Eu fiz alguns cursos de psicologia e vou dizer uma coisa. O Internacional, junto com o treinador, junto com o preparador físico, que veio o Paulo Paixão, o Internacional precisa uma boa retaguarda de psicologia. Porque depois de 4, 5, não sei quantos... Garbasco, os clubes têm, Garbasco. Depois, sem vencer, eu não sei, os jogadores do Internacional estão se acostumando a perder. Bom, já é uma eu tenho informação que os clubes têm, isso não é divulgado. Não é divulgado. Eu não sei, mas eles estão precisando. Não é divulgado. Eles estão precisando. E um outro detalhe mais perigoso ainda, que a torcida do Internacional está amorfa. Em que sentido? Foi, não resolve nada, não avança. Garbasco, quantos anos tu tem de crônica? Eu sempre disse assim, não é a torcida que faz o time, é o time que faz a torcida. Se o time está bem, o torcedor é assim, é passional. Se o time está bem, a torcida está lá, está vibrando, está aplaudindo. Se vai mal, vai. Então não tem essa história que a torcida ganha jogo. Não, a torcida não ganha jogo. Pode ajudar. Ajuda, mas não ganha jogo. Mas a torcida fica mole. A torcida fica mole e não dá aquele incentivo. A torcida do Internacional broxou. Com esse time broxou. Mas o Garbasco, é a mesma coisa que não teve agora. A coletiva semana passada, o Renato veio com o Cândido Jeromel pedindo exatamente isso aí, mesmo jogando em casa, entre aspas, né? Aqui, agora nem vai jogar, o próximo jogo, né? vai ser em Criciúma, né? No Liberto Rios. Ou seja, pedindo exatamente isso aí. Não, Criciúma não é. Criciúma é Arena, Arena Condá. No Condá, desculpa, foi em Chapecó. Foram tantos estádios. Liberto Rios é Criciúma. Não, então, exatamente, Chapecó. Então, e foi isso, vieram a público os três, deram as mãos, exatamente, e foi lá, a torcida deu um retorno, né? O Internacional precisa dizer, isso que eu não tenho visto por parte dos jogadores do Internacional, essa mobilização que teve publicamente, né? Que tiveram o Renato, né? Talvez agora com o professor Paixão, né? E com o Roger, talvez isso aconteça, até para exatamente estimular o torcedor colorado, como fizeram, né, os profissionais. O negócio mas o Inter após. O jogo do Internacional contra o Rosário,
O Rosário não é as mil maravilhas para impor medo para o Internacional. Agora, a torcida do Internacional, claro, agora mudou de figura, porque mudou o treinador, mudou outra mentalidade, e quem sabe até o ânimo dos jogadores. Com certeza. Com certeza. A mudança Mas de uma técnico uma coisa é o muda. seguinte, o time não entra em campo, viu, Flávio? O time não entra em campo e a torcida chega e fica pensando, hoje nós vamos arrasar. Hoje nós vamos jogar bem. Hoje não desperta a mínima confiança na torcida. Não, mas para o jogo de hoje, o Inter está apostando exatamente na união do time, na nova comissão técnica, na direção e torcida todos unidos. Os check-ins estão esgotados? Esgotados, check-ins? Não, acabaram ontem, já tinham acabado. Ontem, vão jogar, parece que a segunda partida junto, o Alan Patrick, o Enio Valença. Não, está saindo do time, não sei, está saindo do time agora, Garbassi. Talvez a gente talvez já tenha até saído, então não dá para falar no time exatamente por isso. Cadu, a questão assim, eu acho que o Flávio falou, Garbassi também, a questão é o vestiário. Porque o vestiário do Grêmio o Renato tem o vestiário na mão. Eu acho que o Cudê não tinha o vestiário do Inter na mão. Perdeu, né? Depois perdeu. E essa questão é importante. O professor Paixão, ele tem essa capacidade. E o Roger também. Acho que muda um pouco. Agora, isso eu não sei se pode mudar de um jogo para outro, Garbassi. Não, vamos lá. Claro, o Roger é um estrategista, né? E isto precisa de tempo, né? E hoje a situação praticamente nem treino, né? Não tem, eu jogo em cima de jogo, né? Então, você joga sábado, joga terça, joga final de semana, o Grêmio também, né? Ou seja, então, essa questão é mais na teoria do que realmente. Muito na teoria. Tem que ajustar em jogos, não adianta ajustar em jogos, né? Não, é só imaginar que hoje jogou, eu não tenho certeza quando é que é o próximo jogo, mas é um tempo de descanso. O próximo jogo é final de semana. Vai a Florianópolis, quer dizer, viaja 500 quilômetros dentro do... Não, Fortaleza, a possibilidade na Sul-Americana, caso passe, vai enfrentar o Fortaleza. E o fim de semana é quando... O próximo jogo é sábado. Okay, era domingo, mas marcaram para sábado. O Bahia, né? É a retomada do retorno, é a início do retorno. Reforça o que eu digo, vai pegar 5 horas de ônibus, não vai ter tempo de descanso, aí pega mais 4 horas de voo, quer dizer, o Inter hoje, qualquer viagem do Inter e do Grêmio, são viagens de 7 horas, no mínimo. No mínimo. É como atravessar o... Não, tem um desgaste, sim. É como atravessar a América. Treino não existe, só e aí a dificuldade do jogador chegar em casa, descansar, treinar e estar descansado o suficiente para assimilar... Não, só relaxamento muscular. É puxado. Isso ficou muito ruim para Inter e Grêmio. E tem o desgaste físico, está se vendo. A gente tem visto o desgaste físico. Eu estava lendo uma estatística agora essa semana que publicaram, eu posso achar ela aqui, mas o Inter e o Grêmio, o Inter viajou mais que o Grêmio, o Inter viajou mais de 5 mil quilômetros além do Grêmio, né, até aqui, as distâncias percorridas. Só confirmando o jogo de sábado, esse foi antecipado, então o jogo de sábado, Bahia e Internacional, que é o início do retorno, né? Imagina. O jogo sábado na Bahia, jogo 20 horas da noite. Olha aqui, aí você tem a certeza de que tem a garantia que tem todas as vantagens e sai de lá vencedor. Tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóvel. São 36 anos no mercado, né? Ou seja, aí você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel, lá tem todas as faixas financeiras, aquelas que se enquadram perfeitamente dentro do seu orçamento. Os contatos estão aí na tela para você, né? Telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria, o que você precisa nesse segmento. Bom, todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então qualquer tipo de problema que você teve ou venha ter, resolva aí no SOS Telhado, 24 horas à sua disposição, também para lavagem, limpeza, pensão de laje, de piso, tudo que você precisar. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí na tela. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. A revisão do seu carro, aí é uma revisão da melhor qualidade que você tem lá na Casa Pneu. 60 anos a Casa Pneu. É muita qualidade, né? Geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios. E aquela promoção permanente que você tem exatamente para a troca de pneus, que é o feirão de pneus. Avenida Ceará 1055, o telefone está aí na tela.
caso você queira agendar a sua ida até Carlos Pneus. 51, código diário 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo dando sequência aí ao nosso Dois Toques desta terça-feira e vendo os lances aí, né? Alguns lances do recente contratado White Bright, esses jogadores que está chegando aí para qualificar, né? E também a coletiva da apresentação do Aravena. Voltamos logo. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. São a seco feita com steel frame e 40% dela acontece fora da obra. Mas é resistente? Muito mais resistência, pois usamos aço e placas cimentícias. Elas duram de 300 a 400 anos. Umidade, mofo, trincas e movimentações não fazem parte do nosso vocabulário. Construção mais leve, mais rápida e muito mais eficiente. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega express. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta terça-feira com Flávio Ordoc, com Ângelo Garbaschi e Marco Antônio Fumagalli, que está ali no telefone. Não sei se está fazendo contato lá com o pessoal do Grêmio, sabendo se está chegando mais, se não está chegando mais. Hoje cuidando da escalação, torcedor do Rosário Central. Estamos descobrindo os argentinos aqui hoje. Já tive lá. Olha só, nossos Dois Toques para a Unimed. Força, carinho, esperança, cuidado. Cada sorriso transmite de sentimentos que fazem a diferença para outras pessoas voltarem a sorrir. Cuide bem do seu Unimed Odonto. Planos sem participação, ampla rede credenciada, atendimento de urgência e emergência e muito mais. Aponte o celular para o QR Code que está aí na sua tela e saiba mais. Contrate agora mesmo para você e para a sua família. A contratação é 100% online e não é necessário ser cliente de outros planos. Unimed. Unimed Odonto, um sorriso leva a outro. Cuide bem do seu sorriso. Contrate Unimed Porto Alegre. Falar em contratação, o que dá para projetar, o Fumagalli, sobre o Barry White, esse jogador que chegou com uma bagagem impressionante, né? Um jogador rodado, um jogador de 30 anos aí, né? Passou pelo Barcelona, foi o substituto que a gente falou no início do programa, exatamente. Ele chegou no Barcelona, mas não teve uma boa performance, né?
e para substituir o Luizito Soares. Pode ser que estão aqui daqui um pouco, na realidade, né? Embora o Luizito tenha saído ano passado, ele possa ser esse jogador que o Grêmio espera, esse jogador diferenciado aí, né? Mas é aquela história que eu digo, todo jogador que vem para substituir aqueles grandes ídolos, é aquele jogador, isso não é como Soares, quantos exemplos nós tivemos, né? O caso do Internacional, Figueiredo, quantos zagueiros chegaram aí para substituir e acabou não dando resultado, né? Mas acho que o Grêmio não está fazendo essa relação, né, o Fumagalli? É a possibilidade da vinda desse jogador. Essa relação já não houve com o Diego Costa, que deu certo antes da lesão, né? Daqui a pouco volta. Eu acho que o Grêmio precisa ter realmente, está em 3 competições, né? Precisa ter um elenco. E não é flauta, é realidade, né? Não, eu não falei. Não é flauta no flauta, está em 3 competições, é a realidade, né? Precisa ter um elenco, até penso que, nesse sentido, o Internacional contratou bastante jogadores no início do ano, ainda não obteve o resultado esperado, mas investiu, e parte da torcida do Grêmio cobrava a mesma coisa do Grêmio. Então, de certa forma, a direção está atendendo aos anseios do torcedor. Agora, se vai dar certo ou não, Cadu, jogador é caixinha de surpresa, ele não sabe. O jogador chega com um currículo grande e não funciona, e outros chegam... O próprio Diego Costa, né, falava, não deu certo no Atlético Mineiro, não deu certo no Botafogo, o que o Grêmio quer com esse cara? Chegou aí e deu certo. Então a gente não sabe realmente, mas o importante que eu tenho que parabenizar a direção por estar se mexendo, né, que é o que a torcida cobrava. Então, agora, o resultado disso é só em campo. Como eu sempre falo, né, no papel é uma coisa, dentro de campo é outra. Então vamos aguardar. Ele vem com um contrato, eu não sei, até a gente falou, é um jogador milionário, né? Não pode se imaginar aí, fazer exames médicos, sim, renovando e tal, aprovado e assinando contrato. Ele é um jogador de 33 anos. Né? A gente tem tido algumas experiências. Se eu perguntar para o Garbaschi, já vai dizer, não tinha, tá velho, não deveria ter vindo. Como ele faz com todos os jogadores aqui. Mas eu não sou contra essa idade. Pode isso aí, a gente está vendo os jogadores internacionais em função do desgaste, em função de toda aquela situação que se passou. Né? Evidente, como o próprio Renato disse, olha, não tem como repetir o time. O Roger também, né? Até cobraram muito deles, porque não usou 5 substituições aí em função de desgaste do jogador, questão de preparação física, né? O Martin Braithwaite, né? 33 anos, e vem pelo um contrato, não se tem ainda a ideia de... Não vai vir por poucos valores, evidentemente, né? Mas outro já parte dessa aí, 33 anos, não tinha nem que ter vendo, manda embora. Você sabe que eu fiz um levantamento, por isso que eu tenho que dizer, manda embora mesmo. Sabe que eu fiz um levantamento de jogadores do Grêmio e do Inter que estão no departamento médico? 72% são os veteranos e 28% os jovens. Por isso que eu acho que não pode encher de tantos veteranos. Aí o apresentador, o comandante do programa, fica implicando comigo, eu digo, manda embora. Manda embora. Eu acho que assim, eu acho que o Grêmio Internacional tem que voltar a olhar para a base, a necessidade de títulos, de conquista, obriga essas contratações de jogador. Mas eu estou vendo assim, daqui um pouco nós vamos estar em um investimento muito grande nesses jogadores, daqui um pouco nós vamos ficar, olha o Flamengo, olha o Palmeiras, olha o Botafogo, o clube virando SAF, vê o Bahia, daqui um pouco esses clubes são outra realidade. Começar a nos distanciar desses clubes. Essa é a minha preocupação. Cadu, só um parênteses, nós já estamos distantes desses clubes. Bom, então... Nós já estamos distantes. Então sim. Nós já estamos distantes. Mas, Cadu, se atleta a velho... preocupação é que essa distância aumente ainda mais. Se o atleta velho fosse bom, a Europa buscava para cá. Esse atleta, por exemplo, já estava indo para a Grécia, que já não é o primeira linha da Europa. O que acontece, esses jogadores, quando vêm para o Brasil, são jogadores que na Europa não servem mais. Refúgio. Né? Não digo que seja refúgio, né? Mas jogadores que não seguem mais. Nem todos, aí que tá. Os que estão vindo para clubes como nos nossos clubes. Porque o Botafogo está trazendo um jogador, o Botafogo, o Flamengo e o Palmeiras hoje trazem jogador que quiser, de primeira linha, se quiser. Porque nós estamos falando, veja bem,
orçamentos 3 vezes acima do nosso orçamento. Tá aí a foto dele na tela. 3 vezes acima. O Flamengo trabalhando com 1.200 bi. A gente remando nos 450, 430, 470. Não, tem razão. E não passando disso. A minha preocupação é que essa distância aumente mais. Vamos ver alguns lances dele, né? Do Bright White, um jogador que... E só para complementar. Bom, enfim, depois dos lances. Né? Ele é um jogador que... Ele não é um jogador de área, é um jogador de movimentação, né? É um jogador que pode jogar até como segundo atacante também, né? Mas, olha só, ele tem presença na área, mas não é aquele centroavante lá do tempo do Garbassi, como tem bola na área, tem que ter presença. Bate de longe, hein? Não. Gosta de bater de longe, hein, também. Olha lá. Não, e é um cara muito forte. Ninguém chega no Barcelona, nos clubes que ele jogou, né? Se não tem futebol. Agora, essa é a questão, né? Ele vai ter esse rendimento, né, que teve aí. Esse é jogos com a camisa do Barcelona. É um jogador de área, né? Mesmo não sendo... se fala muito do Borré e do Valência também, não são 9, são 8,5, né? Ele é um jogador que tem essas características aí, não é aquele centroavante fixo dentro da área, até porque o futebol não comporta mais isso também, né? Mas é um jogador que eu acho que... Chegasse do gauchão era craque. Mas é um jogador que vai, eu acho que pode contar muito. E aí essa mescla, né? Até em função desses jovens que chegaram. O caso do Ares aí que mostrou, entrando no segundo tempo, jogo com vitória, que é jogador de área, né? Olha que ele provocou aquele pênalti ali, um jogador que tem espaço, né? Conhece o espaço dentro da área. Tu diz que do meu tempo, mas eu gosto, eu não sei se os mais jovens vão saber, mas eu gosto do jogador centroavante que joga na zona do agrião. Qual é a zona do agrião? Próximo da grande área, porque eu quero que centroavante esteja ali para completar. Mas o Garbassi... Agora dizer assim, ele vem armar, vem fazer... Deixa Garbassi, as mecânicas do futebol de hoje não permitem. A mecânica do teu tempo era... Eu ouvia assim, eu guri ouvia os caras, joga no dinheiro, bota na área, joga no dinheiro. Bota na zona do fedor. Não tem mais, Garbassi. Não tem. Tu imagina um centroavante cravado dentro da área. Não existe mais. Não precisa ser cravado, mas eu quero que ele seja mais próximo. Mas eu estou dizendo, esse Arezzo mostrou que é um jogador de área, mas é um jogador de movimentação. Né? Esse Bratua é um jogador de movimentação. Agora, o Ener Valencia, eu vi ele jogando pela Venezuela, ele joga pelo lado e enveredando para o meio. O Borré diz que o Borré é um cara que sabe servir bem, sabe jogar e tal. Eu não quero ver servir bem ou jogar. Eu quero ver, sabe o quê? Bola na rede. Mas aí é mecânica de jogo, Garbassi. É mecânica de jogo. Então não tinha mecânica. Não tinha. O Borré era um goleador. Bom, agora se ele já de repente está numa idade e não é mais aquele... Por isso que eu disse que eles não estão entregando aquilo que eles podem, né? É o caso talvez do White Bright também, que vai ter um jogador com 33 anos, né? Vai ter que mostrar isso aí, né? Essa é a questão. Agora, ninguém chegou aonde eles chegaram, Garbassi, sem futebol. Eu acho que o maior problema do jogador, que a idade pesa muito, é um jogador cuja característica é a velocidade. Esses jogadores, depois dos 30, não dá para contratar. E não vai produzir com 20. Né? Não, e tem outra coisa. É óbvio. Tem outra coisa, uma coisa que o Soares sentiu, é a logística do futebol brasileiro. A Europa, meu amigo. Talvez não só tu atravessa em pouco... Aqui não. A quantidade de jogos. Claro. Quantidade de jogos. Também. Além da esposa, que começou a encher o saco, estava lá, né, presa lá em Eldorado, foi exatamente essa logística aí. Ou seja, tu joga aqui, vamos dar o exemplo do Internacional. Tá aqui, agora está jogando aqui hoje, aí sábado vai atravessa o país, vai jogar em Salvador, na Bahia, e o Grêmio também. Quantos exemplos daqui um pouco, né? Tem esse jogo, vai. Então, esses jogadores sentem isso aí. Eles jogam, na Europa, nós é um país continental. Aqui tá certo, então, né? O Renato, então, vai fazer um rodízio com os dois jogadores, porque a soma dos dois jogadores dá quase 80 anos. Né? Os dois centroavantes dá quase 80 anos. Então, quer dizer que cada um tem que jogar uma semana. Um joga um sábado, descansa o outro. Mas o futebol é assim, Garbassi, que todos os times... Ninguém consegue jogar um campeonato inteiro. Mas com cara de 20 anos... Primeiro, vamos lá. Futebol não era o teu tempo, só eram 11.
No goleiro? Não. Hoje tu tem 5 substituições. O time não é mais de 11. Não é mais de 11, são 16. Pior que hoje em dia ninguém sabe fazer escalação. Mas as coisas mudaram. Antigamente a gente sabia decor. Mas não hoje tem, não sabe. Mas que as coisas mudaram, a vida mudou em todos os segmentos. Não é só eu não gostei dessa mudança. Tá bom, mas eu não gostei. Imagina tu jogar um time como jogava naquele tempo. Imagina como jogava naquele tempo. Que o jogador. Não tem a competitividade hoje, não tem a marcação, a preparação física. Hoje, né, é muito mais físico do que técnico. Naquela época, vamos lá, aqueles mais antigos. O Gerson da vida. O Gerson pegava uma bola, botava o pé em cima dela, fumava um cigarrinho e tocava. Imagina fazer isso hoje. O jogador está chegando a bola, tem 4, 5 em cima de ti. Eu também fazia isso quando jogava futebol. Por isso que agora eu não quero jogar mais. Tá bom. Bom, agora lá em fazer, aí você faz com toda a garantia e com toda a certeza. Tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem aí na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião diz tudo. Não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza de que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí, né, o teleentregas e também o endereço da Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aqui tem todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando de tudo que é maneira. Agora, vamos reconstruir juntos o Rio Grande. O Banrisul acredita na força de todos os gaúchos. Estamos do teu lado para prosseguir rumo a um futuro melhor. Nós vamos reconstruir juntos o Rio Grande do Sul. Você quer embelezar o seu ambiente, seja o que for, da sua residência, da sua empresa, do seu condomínio, então você tem os quadros espetaculares personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul. E além dos quadros personalizados, diversos serviços e produtos que você tem lá na Clique, né? Aí loja sempre bem pertinho de você, Porto Alegre, região metropolitana, e você pede e recebe em casa. Aí o telefone também, né? Só você acessar cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo dando seguimento para o último bloco do nosso 2 toques desta terça-feira. Vamos prosseguir, companheiro, medo não há. No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos preparar, companheiro, sem ilusão, um novo tempo em que a paz e a fartura brotem das mãos. O Banrisul acredita na força dos gaúchos. Nós vamos reconstruir. O único, porque te entende. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas,
urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Nossos 2 toques de hoje com Flávio Ordoc, Ângelo Garbaschi e Marco Antônio Fumagalli. Nosso time de hoje, nossos 2 toques. Nossos 2 toques para quem deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, lavagem 5 estrelas, né? O próprio nome já diz, aquele atendimento VIP, deixa seu carro, vai buscar, espera. Então é diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, como ficar melhor para você. Tá aí o telefone e endereço ponto tradicional em Porto Alegre. Seu carro está com a batidinha que incomoda, fica feio, então resolva no martelinho de ouro, Euclides da Cunha 309, né? Tá aí o telefone, só você agendar com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no martelinho de ouro. Vamos ver como é que foi a apresentação oficial do Aravena, o que aconteceu hoje, né? No final da manhã, início da tarde, né? Os gremistas conhecendo aí o seu novo reforço. Caiu muito bem. Sí, obvio. Cuando me presentaron la oportunidad de venir a Gremio, no dudé ni un segundo. Gremio es un gran equipo, una gran liga, entonces no dudé y vine directamente hacia acá. Aravena, aqui, bem-vindo a Porto Alegre, Maurício Souza, Rádio... Estábamos ahí en algunos trámites, entonces no pude firmar a tiempo, no pude estar en el partido y bueno, aún no ha llegado la lista, entonces no sé si iré citado a este partido y bueno, tengo que esperar eso y estar preparado. Tudo bem? Aí então, voltando à apresentação desse jogador, é um dos jovens, né? É um dos jovens que... Não, mas é um jogador que é evidente que sim, né? O Grêmio trouxe esses jogadores, apostando nesses jogadores, exatamente nisso, né? Até a questão de uma renegociação lá no futuro, né? É o que eu sempre digo, uma realidade. Como as grandes conquistas, embora, repito aquilo que eu tinha dito no bloco anterior, está na hora de Grêmio Internacional começar a olhar para a base, que não se foram mais jogadores na base, né? Porque as grandes conquistas de Grêmio Internacional, de que maneira foram? Metade da base. E até porque é o grande ativo, né? É o grande ativo. Metade da base e metade de jogadores que vieram foram contratados. Hoje, vamos lá, o Grêmio, com a contratação do Martin Bright White, 11 estrangeiros. 11 estrangeiros. Só pode utilizar. E são 9, ainda bem que hoje, né, permite. O Internacional também está com um número aí, né, esgotado de jogadores estrangeiros, né? Então essa é uma grande questão, né? Agora, o Grêmio apostou nesses jovens que daqui a um pouco possibilidade de negociação. Porque esses jogadores que já rodados, passados pela Europa, não tem como, né? Aí é só uma questão de produtividade. Tá certo a aposta, mas eu acho que o Grêmio precisa imediatamente. A situação do Grêmio é de imediato. Por exemplo, apostar num cara. Mas o Arezzo chegou. Entrar daqui 6 meses, 8 meses. Não, Garbaschi, não, eles não vão jogar. O Arezzo entrou nesse jogo, o outro jovem entrou no jogo contra o. No jogo mas não é a solução imediata, né? Mas não sei, Garbaschi, por que não pode ser? O Internacional, olha, ontem renovou com o Gabriel Carvalho, né? Um jogador de 16 anos, 17 anos aí, que é uma promessa, né? Até se dizia que, inclusive, ele não estava sendo utilizado porque o Internacional não tinha renovado, mas já estava encaminhado, né, Flávio? Então, tava com a multa, tinha uma multa rescisória baixa e renovou com uma multa. E aí não vai botar na vitrine, né? Não, agora é adequado. Não, mas não foi, já estava encaminhado. Esse é um jogador, né? Um jogador que quando entrou mostrou. E outra coisa, o Rocha já deu um recado, que ele vai usar também a base. Só que a base não tem formado jogadores, como ele deu aquele recado na apresentação. Olha que jogador que eu trouxer da base para treinar de profissionais, jogar, se for marrento, voltar para a base. E se é marrento, nem volta mais, não sobe mais.
Eu acho que isso aí, claro, isso aí é gestão também, né? Porque hoje os jogadores da base não eram que antigamente, né? Eu estou entendendo o que o Grêmio está fazendo, Cadu, até pode ser projetando para o futuro, mas os caras da Europa, os observadores da Europa não estão dormindo. Tanto que vem aqui, busca jogadores do Palmeiras com 16 anos. Por que não buscaram eles? Mas, bom, também pode ser. Bom. Porque vão lá, buscam o Endrick do Palmeiras, vão lá, buscou o Estevão do Palmeiras e tal, e os caras estão espalhados pelo mundo todo. Eu fico pensando o seguinte, por que não foram buscar esses guris se estão tão bons? O Endrick é jogador de seleção, aí está na visão. Não era ainda. É questão quando assinou com o Real Madrid, não era ainda. Esse Estevão não é jogador de seleção. Eu fico me questionando, os caras são tão espertos e compram o que querem, por que não foram lá buscar? Não, mas tá bom, é uma questão também, mas de qualquer maneira eu acho que talvez é aquilo que eu falava, é a questão financeira, isso conta muito nesse momento. Bom, nós estamos saindo daqui, né? Vamos lá dar um palpite para esse jogo, porque nós estamos no Beira-Rio, né? Inter 2-0 classificado. 2-0 Inter. 2-0? 3-1 Internacional. 1-1. 1-1. Aí não vai para os pênaltis. Nem para os pênaltis. Mais uma eliminação. Eu vou nessa aí, eu vou nessa dos 2-0, aí torcendo para que o Inter consiga passar. O Cezinho, o César Luz te mandou um abraço, tá? Grande Serginho, um abraço também. Tá certo? Bom, depois tu vai antes, como sempre nós saímos daqui, vamos para o Beira-Rio nosso, tu vai primeiro para o Barranco, depois nós vamos para Barranco, o restaurante mais primeiro do Rio Grande do Sul, referência nacional, complexo do Barranco, do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem de hoje a domingo no Barranquinho. Você pede, curte onde você quiser, tem delivery, tem takeaway, tem entrega. Não fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá, saboreando o meu suco da Surva lá, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar comer o quê da São Moto. Agora, né, realmente com a revenda da Avenida Ipiranga, 8113, né, em função que a Ceará foi completamente tomada pelas enchentes, mas o Jefferson está lá, né, para o que você precisar no seu Kia, né, você quer trocar, você quer comprar, assistência técnica, os adeptos duas rodas, aí, é na Suzuki São Moto, também ao lado da Kia São Moto, da Avenida Ipiranga, 8113. Preço e qualidade, só tem um caminho, só tem um local. Está aí, Grupo Zafra. Economizar é comprar bem. Se você só tem, repetindo, no Grupo Zafra. Obrigado, Flávio. Obrigado, Garbasco. Obrigado, Fumagalli. Obrigado a você também pela audiência, pela companhia. Continue na programação que você estiver assistindo. Na sequência, na Master TV, mais atrações e mais informações. Dois toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.